A súmula 346 do TST é uma súmula interessante porque ela mostra para nós uma ideia de interpretação evolutiva. Interpretação evolutiva é uma categoria que é muito usada no direito constitucional, mas que também é pertinente aqui no direito do trabalho, no processo do trabalho, em qualquer ramo do direito. A interpretação evolutiva é aquela ideia de que o legislador muitas vezes edita um regramento, cria um regramento, pensando em determinado contexto de fato, determinado contexto social, né? E aquela lei ela vem vigorando ao longo do tempo, só que o cenário social ele acaba se modificando eventualmente, o cenário fático ele acaba se alterando e outras situações que não foram concebidas inicialmente pelo legislador, essas outras situações elas acabam sendo abarcadas por aquela norma originária, aquela norma antiga que não previa, não tinha como prever a situação futura. Isso é muito comum em casos de tecnologia também, né? Em que você tem uma norma e que prevê uma situação específica daquele momento ali cultural, social, e alguns anos depois ou décadas depois vem um novo cenário, e esse novo cenário acaba se enquadrando ali naquela previsão normativa. Isso é muito interessante. Então a súmula 346, vindo aqui para ela agora, ela menciona a situação do digitador. E ela prevê os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. Por que essa súmula representa um exemplo de interpretação evolutiva da lei? Porque o artigo 72 da CLT, que está aqui na tela, ele foi concebido num contexto de mecanografia, que era datilografia em máquinas de datilografar, escrituração, cálculo, né, que é um serviço mecânico, né, que se caracteriza justamente por ter movimentos repetitivos, né, movimentos ali com esforço físico repetitivo, contínuo. E aí, por isso, o artigo 72 previu aqui que a cada 90 minutos de trabalho consecutivo, a pessoa, o empregado, ele tem o direito a um repouso, uma pausa de 10 minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho. Tá? E aí perceba então que a situação da datilografia, né, ou então melhor, a situação do digitador, que é a pessoa que, por exemplo, ficava digitando ininterruptamente no computador, é uma função que hoje em dia talvez ainda exista, mas com muito menor incidência. Certamente hoje em dia com inteligência artificial a tendência cada vez mais é que essa função fique para o passado, tá? Se é que já não está no passado. Mas de todo modo, a gente pode prever tranquilamente que em pouco tempo é uma função que sequer vai existir. Tá? Mas a função do digitador é aquele cara que fica no computador ali escrevendo o tempo inteiro, digitando o tempo inteiro. Então é uma função, né? É uma situação que se enquadra tranquilamente aqui na mesma ratio, no mesmo objetivo, que é o objetivo do legislador no artigo 7.2, quando previu lá o intervalo no serviço de mecanografia. É um serviço ininterrupto, movimento repetitivo, que tende a gerar um adoecimento. Por exemplo, aqui o principal seria a Lehr-Dort, né? Lesão por esforço repetitivo. E aí, portanto, essa pausa, esse intervalo, é um intervalo que tem essa preocupação aí com relação à questão de saúde do trabalhador. Tá? É muito interessante. Então, portanto, é uma interpretação evolutiva. Tá? Pausa de 10 minutos a cada 90. O importante sobre essa pausa aqui do digitador é a gente perceber o seguinte: essa pausa é uma pausa que ela vai ser computada na jornada. Isso aqui pode induzir muita gente a erro. Tá? Quando se fala aqui que não é deduzido da duração normal do trabalho, isso quer dizer que esses 10 minutos de pausa eles contam com o tempo trabalhado. Tá? Ou seja, ele trabalhou 90 minutos só corresponde a 1h30 de trabalho. Ele vai ter na sequência 10 minutos de intervalo. Aí depois ele pode ter outro bloco aí de 1h30 de trabalho e 10 minutos de intervalo e assim vai. E todo esse tempo aqui ele é computado como tempo de trabalho. Então se ele trabalhou 1h30 e tirou a pausa de 10 minutos, ele trabalhou na verdade 1h40. Isso aqui é tempo efetivo de trabalho. Tá? Então, portanto, esse intervalo do digitador, que é o intervalo do artigo 72 da CLT, esse intervalo é o intervalo que vai caracterizar um período de interrupção do contrato de trabalho. Interrupção porque o trabalhador não está trabalhando, ele está na pausa de 10 minutos, mas ele está ganhando salário. Tá? É diferente do intervalo intrajornada, aquele clássico lá do artigo 74 da CLT, né? Artigo, salvo engano, 74, 71 na verdade da CLT,
Porque no artigo 71 da CLT tem um intervalo entre a jornada, 1 hora, né? 1 hora de almoço, né? Que é o padrão normal, digamos assim. Né? Esse intervalo de 1 hora, esse período aqui é um período de suspensão do contrato. Por que de suspensão do contrato? Porque nessa 1 hora do intervalo intra-jornada, intervalo para refeição e descanso, o trabalhador não está trabalhando, mas também não ganha salário. Essa 1 hora não é computada como hora de trabalho. Tá? Esse é um erro crasso, né, que às vezes acontece, a gente vê as pessoas errando isso. Se o sujeito trabalhou das 8 às 17, por exemplo, com 1 hora de intervalo, quanto tempo de trabalho efetivo ele tem? Ele tem aqui entre 8 e meio-dia 4 horas, entre meio-dia e 17 ele tem 5 horas. Então aqui eu teria 9 horas de duração, a jornada de 9 horas. Só que na verdade o tempo de trabalho dele é 8 horas. Por quê? Porque essa 1 hora que ele tirou de intervalo não é computado na jornada, é suspensão. Então ele trabalhou 8 horas, ele não fez nenhuma hora extra aqui nesse dia, percebe? Então essa é a situação dos intervalos em geral, tá? Mas em alguns intervalos, em algumas pausas, a legislação prevê como tempo de trabalho. Por quê, Felipe? Porque é uma norma de proteção ao trabalhador. Né? O legislador entendeu que essa é uma situação desgastante para a saúde do trabalhador e, portanto, para evitar o adoecimento, para tentar minimizar esse impacto, se prevê uma pausa adicional que vai ser computada como tempo de trabalho. Isso acontece no caso do digitador, tá? Agora, o mais interessante com relação a essa súmula é que eu falei aqui para vocês que a súmula fez uma interpretação evolutiva da legislação, do artigo 72 da CLT. Só que o mais legal é que a própria súmula em si, ela também tem sido objeto de interpretação evolutiva, pelo próprio TST também. O próprio TST, então, ele tem aplicado essa lógica, aqui no caso por analogia, então interpretando de forma evolutiva essa situação, para outras situações. Por exemplo, aqui, a situação do trabalhador rural. Tá? O trabalhador rural, a NR 31, que regulamenta aqui questões de saúde e segurança do trabalho rural, ela prevê que nas atividades rurais, que são realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas pausas para descanso. Atividades que exigem também sobrecarga muscular, também tem que ter pausa para descanso. Só que a NR31, por mais que preveja então essa pausa para descanso para o trabalhador rural, a NR não especifica. A NR não fala quanto tempo de pausa, quantas pausas, como é que tem sido isso. E o TST, então, tem feito aqui uma aplicação analógica também do artigo 72 da CLT. E eu poderia dizer, então, que também se trata de uma interpretação evolutiva da própria súmula 346. Né? Então, essa interpretação não é só para o digitador, é qualquer atividade que seja mecanicamente repetitiva. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um julgado para vocês verem, que é um julgado de 2021, mas que representa a posição, né? Um julgado da SDI, do TST, e menciona justamente isso. Né? A jurisprudência dessa corte é no sentido de que, em razão da lacuna da NR31, quanto às condições e o tempo do período de descanso do trabalhador rural, deve ser aplicado analogicamente o artigo 72 da CLT, para conceder ao cortador de cana-de-açúcar um intervalo de 10 minutos de descanso a cada 90 minutos trabalhados. Ou seja, trabalho rural, aqui o exemplo foi a situação do cortador de cana-de-açúcar, que é, sabidamente, uma situação, uma atividade muito desgastante fisicamente e que gera um grande risco, um grande índice de acidentes graves de trabalho. É uma atividade penosa, eu diria, do corte manual de cana-de-açúcar. E aí, portanto, o TST aplicando essa lógica do artigo 72 da CLT, ou seja, a cada 90 minutos trabalhados, o cortador de cana ou outro empregado rural, eventualmente, ele tem direito a 10 minutos de descanso, de pausa, e esses 10 minutos são incluídos na jornada de trabalho. Tá? Então, diferentemente também do intervalo entre a jornada, que não é computado na jornada de trabalho. Interessante, né? E para fechar aqui esse vídeo, a situação também de profissionais de telemarketing. Já foi uma situação que já teve controvérsia também com relação a telefonistas, se previa ali a aplicação também do artigo 72 da CLT, mas o fato é, hoje em dia a regulamentação da NR17 prevê pausas diferenciadas que não são aplicação do artigo 72 da CLT, tá? Mas só para mencionar aqui, porque já houve um debate com relação a isso, hoje em dia um trabalhador em telemarketing ele vai ter um intervalo entre a jornada de 20 minutos, esse intervalo de 20 minutos ele é um intervalo normal, que não é computado na jornada, né? E além disso, além do intervalo de 20 minutos, o trabalhador em telemarketing tem mais 2 pausas de 10 minutos, tá? E essas 2 pausas de 10 minutos elas são computadas como tempo de trabalho. Tá?
Então aqui é claro que aqui surge uma discussão, será que a ANR poderia criar essas pausas aqui, já que não estão previstas em lei, porque a ANR não é lei. A ANR a gente tem que lembrar sempre que é um ato administrativo. E aí a gente vai ter, claro, opiniões que vão dizer que a ANR seria inconstitucional nesse ponto, por criar um direito, uma obrigação que não está prevista em lei. Tá? Mas a tendência francamente majoritária no próprio TST é considerar que sim, que essa ANR é válida, né? Porque ela atua até por delegação constitucional, por delegação também do artigo 200 da CLT, né? A ideia também do princípio do risco mínimo regressivo, quer dizer, a redução dos riscos referentes ao trabalho, risco de adoecimento, risco de acidente. E é claro que a atividade de telemarketing é uma atividade que gera um risco de adoecimento, e a ANR, então, percebendo essa situação, ela trouxe uma norma que é uma norma de segurança do trabalho. Tá? Então é interessante mencionar também essa norma. E a situação, então, do digitador, do artigo 72 da CLT em si, ela vem sendo aplicada tranquilamente pelo TST aí nos casos que envolvem trabalhador rural que trabalhe com esforço físico. Maravilha, minha gente? Com isso a gente conseguiu fechar aqui, então, mais uma súmula. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.